uma especificidade do que a gente está buscando em termos de oportunidade em aterro. O biogás está sendo produzido ali, o CAPEX é menor, então a gente consegue estruturar um projeto desse muito rápido, né? Então imagina fazer um investimento na captação do gás, flare, desumidificação do gás, 6 meses, 8 meses no máximo, a gente consegue estar com um projeto desse em operação, porque a frota para gerar energia eu tenho no meu pátio. Seja bem-vindo ao Papo com Profissionais do Biogás. Esse é um quadro onde eu trago alguém especial para falar sobre negócios, investimento, trajetória profissional, para te inspirar e encorajar a entrar nesse mundo dos negócios de biogás. Tenho aqui um amigo, alguém muito especial, que é um dos maiores especialistas que eu conheço de Energy as a Service, então energia como serviço. Sidney Guimarães. Seja muito bem-vindo, Sidney. Obrigado, Ricardo. Eu que agradeço aí o convite. Muito obrigado. Sidney, eu gosto de começar perguntando quem que é o Sidney, qual que é a tua formação, vamos deixar as pessoas te conhecer, saber de onde que você veio, né, e como é que você chega na tua carreira de hoje do biogás, né? Então, poderia estar lendo o teu currículo, o teu LinkedIn, mas eu prefiro ouvir a tua Legal, história do que legal, estar narrando ela aqui. legal. Bom, as pessoas pensam que eu sou engenheiro, mas eu não sou engenheiro, eu sou administrador. Eu era um desse. Olhei teu currículo há pouco tempo. Também. Eu sou Aham. administrador, a minha formação é administração, e o legal da administração é que você tem várias vertentes, né, várias ramificações, né, e eu acabei entrando no mundo da energia com meus 18 anos de idade, trabalhando numa empresa que fornecia gerador para vários setores, vendendo gerador, enfim. Em algum momento eu migrei para a Greco, que é a empresa que eu trabalho hoje, enfim. Então, minha formação é administração, com especialidade na área de gestão, vendas, com várias especialidades na área de energia. Então, fiz algumas MBA, pós-graduação, e fiz uma especialização na cadeia produtiva do biogás, que foi muito interessante, que foi a minha última especialização. Eu devo ter umas 4 especializações, prometo parar. Eu não aguento mais ficar numa sala de aula, eu prefiro aprender dia a dia, conversando com os amigos. Mas, enfim, a minha formação, Ricardo, é administração, sou administrador. Cara, 18 anos numa empresa de energia, o que você fazia lá, Sidney? Você era Eu, vendedor eu já? comecei, eu, eu Já estava comecei na área comercial? eu comecei a trabalhar, Ricardo, por situações da vida mesmo, muito cedo. Uhum, E comecei a trabalhar com uns 15 anos de idade. E eu vendia chip corporativo para empresas, para CNPJ. uhum. Então, o meu objetivo na época, 15 anos de idade, era criar relacionamento, vender para restaurante, escritório, empresas de pequeno e médio porte. E aí, em algum momento, essa empresa que eu trabalhava, que eu sou muito grato às pessoas que me contrataram na época, enfim, ela passou por uma dificuldade financeira, fechou, e aí eu fiquei desempregado por uns 6 meses, 8 meses. Então foi um momento difícil, porque eu tinha que pagar a faculdade, dificuldade financeira, ninguém ia passar a pagar a faculdade, tinha despesa, e procurando emprego e tudo mais e tal, e surgiu essa oportunidade nessa empresa de energia que eu entrei como auxiliar de vendas, assistente de vendas. E o legal é que eu fiquei nessa função de auxiliar de vendas, assistente de vendas por 6 meses. Aí, na sequência, fui promovido para a função de vendedor interno. E durante esse estágio de assistente de vendas, eu vendi algumas máquinas. Então, para mim, e era um negócio incrível, né? Vender gerador, ajudar empresas que não tinham energia estável ou fornecer energia no horário de ponta para poder ter uma economia, porque o horário de ponta tarifa a 4 verde está muito alto, substituir pelo diesel. Então foi uma experiência legal. Eu fiquei 4 anos lá, 5 anos nessa empresa, e aí na sequência eu migrei para a Greco para trabalhar nesse mercado de energia como serviço, né? Então essa é a minha trajetória no setor elétrico. E aí o legal de tudo que é um aprendizado constante, né, diário, dessa empresa que eu trabalhei. Foi uma escola, 5 anos, entrei com 18 anos, com vontade de fazer a diferença, com vontade de fazer as coisas acontecer e tudo mais e tal. Fazendo faculdade em paralelo ou você fez faculdade depois? Fazendo faculdade em paralelo, com uma vontade de fazer as coisas acontecer, e aí deu muito certo. Acho que o legal de tudo na minha trajetória profissional, acho que eu não posso deixar de mencionar, Ricardo,
Desde o meu primeiro emprego, com 15 anos de idade, as pessoas me deram oportunidade, sabe? Uhum. Eu sou grato a essas pessoas. Então, os sócios que me contrataram lá, Luciano, Paulo e Carlos, na empresa chamada LPA, para vender chip corporativo. Nessa última empresa que eu trabalhei também, Estemac Grupo Geradores, talvez você conheça, é uma empresa de Porto Alegre, enfim. Na época o gerente era o Márcio Lopes, então ele me deu várias oportunidades. Então ali eu passei por várias funções, eu entrei como auxiliar de vendas, passei por uma segunda função de vendedor interno, depois eu passei por uma terceira função de vendedor externo, e sempre as pessoas me dando oportunidade. Então, inicialmente, eu falei, putz, cara, como é que eu tô aqui numa empresa, que é uma empresa grande, né, e tudo mais e tal. Eu não tinha o nível de qualificação que era exigido na época. Participei de algumas convenções de vendas pela Stemac, como vendedor interno, e as pessoas que trabalhavam no Brasil eram pessoas com 30 anos de experiência em vendas, com 35 anos de experiência em vendas, pessoas bem mais velhas que eu. Então, eu ali com 18, 19 anos, como vendedor, vendendo gerador e tudo mais, assim, uma galera bem mais experiente. Putz, essa pessoa, assim, lógico que tem o meu esforço de querer fazer acontecer, mas também tem o lado das pessoas te darem a oportunidade. Sim, experiência, né? E como é que chega a Greco para você? Como é que você chega na Greco? A Greco chega em você? Como é e quando chegou a Greco, já chegou o biogás ou o biogás chegou depois? Não, o biogás na minha vida ele é recente, ele chegou em 2018, mas o legal disso tudo, Ricardo, que quando eu trabalhava na Stemac, eu participei de alguns processos seletivos para grandes empresas, Sotrec, isso morando em Belém. Eu sou natural de Belém. E aí, numa dessas entrevistas, foi uma entrevista em grupo. Eu tinha, na época, já devia ter meus 20 anos de idade. E aí, cada um tinha que falar um pouco da sua experiência em vendas, né? E foi bem parecido com o que eu comentei com você. Então, cada um começou a falar e as pessoas eram entre 45 a 60 anos de idade. Meu nome é Fulano de Tal, eu tenho 35 anos de experiência em vendas. Aí o outro, olha, eu tenho 25 anos de experiência em vendas. Eu tenho, meu Deus do céu, e agora? Aí eu contei, 15 anos de idade, estou com 19, 20. Ó, tenho 4 anos de experiência em venda. Lógico que não deu certo, né, e tudo mais. E aí, a partir daí, o que eu pensei? Falei, caramba, vai ser difícil eu conseguir entrar numa empresa maior do que a que eu estou, né? Vai ser difícil eu conseguir uma oportunidade legal. E aí isso foi frustrante para mim, que eu falei, caramba, eu acho que eu tenho que me qualificar um pouco mais. Eu devia estar com uns 21 anos já, possivelmente. Eu comecei a fazer terminei a faculdade, fiz um MBA na FGV, na área de vendas. E mesmo assim, eu falei, cara, eu sou novo ainda para conseguir engajar numa empresa, numa multinacional, enfim, tal. E a Greco veio através do LinkedIn, uma empresa me procurou no LinkedIn, existia uma vaga para ser consultor de vendas em Belém, a Greco não tinha nada lá, então era começar um mercado do zero, e aí eu participei desse processo, um processo muito longo, acho que um processo que demorou uns 5 meses, e aí eu estava meio desacreditado, porque as experiências que eu tinha tido recentemente, de processo seletivo, de tentar entrar numa empresa grande e tudo mais e tal, a Greco é uma empresa que exige inglês fluente, tinha nada de inglês, enfim e tal. Aí participei de várias entrevistas e tudo mais, e a última entrevista com a pessoa que me contratou, que foi o Elton Costa, que era o gerente da regional, foi num restaurante lá em Belém. Eu estava no MBA, do MBA eu saí para encontrar com ele, e aí ele chegou lá de bermuda, camiseta e tal, sabe, bem despojado. A gente começou a conversar ali, conversamos bastante, natural de qualquer processo seletivo, né? E aí, depois de alguns meses, eu recebi uma ligação dizendo que eu fui o escolhido, né? Uhum. E o engraçado de tudo foi que quando eles falaram o salário, eu falei, cara, onde é que eu tenho que assinar esse negócio agora? Era muito diferente, porque eu vendia gerador, mas não ganhava comissão. Então, eu tinha um salário dobro de salário do que eu ganhava, mais comissão de 1%. Eu falei, cara, 1%, eu vou vender muito, não vou dormir, vou pensar só em vender de segunda a segunda. E aí, depois de eu criar uma relação com o Elton, que foi a pessoa que me contratou, eu perguntei para ele, né? Falei, Elton, pô, cara, eu fiquei sabendo que as pessoas que estavam participando do processo seletivo para entrar na Greco eram pessoas com nível de qualificação muito superior ao meu. E eu tô curioso, cara, como a gente já tem uma relação de amizade boa, por que você me escolheu? Ele falou, Sidney, cara, eu te escolhi por um único motivo. Realmente, você tem razão, as pessoas que estavam, se a gente fosse fazer uma avaliação pelo currículo, pelo nível de qualificação, você estava entre os quinto, sexto. Mas quando eu fui conversar contigo pessoalmente,
algo que eu vi em você que eu não vi nos outros. E quando você falava de onde você trabalhava, o que você fazia, como você fazia, eu via que teus olhos brilhavam. Tu tinha muita vontade de fazer. Então, isso para mim foi fundamental, Sidney. Então, eu acabei escolhendo você na hora, porque isso para mim é fundamental. Eu achei bem legal, sabe? Então, foi a forma como eu entrei na Greco, né? Um processo seletivo, entrei na Greco em 2012, estou há 11 anos já, um pouco mais. Depois de 6 anos na Greco, biogás entra na tua vida. Exato, exato. Então, eu Até então comecei. você trabalhava com projetos de gás. Não, era. Não. Porque a Greco tinha duas divisões, hoje não mais, né? Tinha uma divisão do transacional, que a gente aluga máquina para canteiro de gerador de energia para canteiro de obra, Uhum. mini usina para canteiro de obra, para indústria, para indústria de óleo e gás, para indústria de mineração, que hoje tem várias operações de mineração hoje no Brasil que operam com, no sistema isolado, então a Greco fornece essa energia. Então, eu atendi esse mercado transacional na Greco para desenvolver o mercado no estado do Amapá e numa parte do Pará, né? Então, ali, Belém, Santarém, enfim. Então, me deram um carro, um notebook, cara, preciso que você desenvolva esse mercado. Aí eu comecei a rodar o Pará tem uma extensão territorial, é o segundo maior estado do país, tem uma extensão territorial muito grande, então eu comecei a rodar o Pará e o Amapá, assim, passando 20, 30 dias longe de casa, no trecho, visitando obra, visitando indústria, visitando mineração. Depois de 6 meses, eu comecei a ter resultado do trabalho árduo, né? Foi bem difícil o início. Eu comecei a firmar contrato, alugar máquina. Em algum momento eu já estava com faturamento, depois de 8 meses, eu estava com faturamento relativamente considerável para quem tinha entrado recentemente, né? Sem Uhum. ter base, sem ter técnico. E eu lembro que eu ficava em Belém, e aí eu aluguei uma máquina para um canteiro de gerador, vários geradores para canteiro de obra de um prédio que ia ser construído para Batistaca. E aí eu não tinha técnico, o técnico que ficava em Paraupebas, 800 quilômetros de distância, 900 quilômetros de distância de Belém, e aí era muito comum na sexta-feira, os operários que trabalhavam lá, eles meio que ou colocavam água no tanque, ou desconectavam algum plug para justamente terminar o expediente mais cedo e todo mundo ir embora. E aí, o cara me ligava, falava, pô, esse gerador parou aqui e tal. Eu ia lá para poder tentar descobrir o que que era, e eu não sou técnico. Água Ligava. no tanque, no gerador diesel, é pepino, hein, bicho? Não, e tinha, às vezes eles faziam, desconfiguravam o painel, eu ligava para o meu técnico, cara, a mensagem do painel é essa, o que que eu tenho que fazer? Não, você faz isso, configura isso, aí voltava a funcionar. E aí o gerente lá, o engenheiro da obra falou assim, que estranho isso, você vende, você conserta também? Eu falei, não, é porque o meu técnico está ausente, ele está viajando, mas ele está chegando, mas para não deixar você na mão, eu vim aqui para poder resolver logo. Mas foi bem legal, sabe, essa correria do início. E aí, nesse mercado transacional, desenvolvendo o mercado de Belém e o Amapá. Em algum momento, a pessoa que ficava responsável pelo estado, que ficava sediado em Paraupebas, não sei se Uhum. você conhece Paraupebas, Ricardo. Não, nunca fui Paraupebas para Pará. é uma cidade no sul do Pará, tem a maior reserva mineral do mundo, então tem a maior produção de minério de ferro também fica lá naquela região de Carajás. Você Uhum. tem vários projetos de ferro, por exemplo, a Vale, no projeto S11D, extrai 130 milhões de toneladas de minério de ferro por ano. Tem um outro projeto ao lado que extrai 90 milhões de toneladas por ano. Então tem cobre lá, tem manganês, tem ouro, tudo que você possa pensar tem ali. Então é uma região, a gente acaba falando que é a capital nacional do minério, né? É a Uhum. região com bastante riqueza mineral, e a Greco tem uma base lá, né? Tinha uma base lá. E aí a pessoa que tomava conta dessa base chamava Geraldo, ele até faleceu, e ele era o cara mais foda em vendas da Greco, então era referência. E ele resolveu sair, o Geraldo era muito foda. Faturava 2 bilhões por mês, assim, era um negócio surreal. Caraca. E aí, como ele viu que eu comecei a desenvolver o mercado de Belém muito rápido, ele falou, ó, tudo bem, eu estou saindo, estou fazendo um acordo com a Greco para poder sair, tudo mais e tal, mas se vocês quiserem, o único cara que eu treino para poder ficar no meu lugar é o Sidney. Aí, putz, cara, eu fiquei lisonjeado, né? Falei, caramba, Geraldo, que legal, obrigado, agradeci e tal. E aí a Greco me transferiu para Paraupebas para ficar dedicado, não dedicado ao mercado de mineração, né? Atendia outros segmentos, mas bem Uhum. dedicado ao setor de mineração. E aí fiquei naquela função, naquela posição, por 10 meses aproximadamente.
Entendi. de janeiro de 2014 até novembro, 11 meses, de novembro de 2014. E a Agreco passou por uma estruturação e eu passei, a partir dessa estruturação, eu passei por uma função nacional de mineração. Então, sempre trabalhei com mineração e a partir de 2014, em novembro, eu fiquei dedicado ao setor de mineração no Brasil, morando em Paraupebas. E aí rodando o Brasil inteiro, visitando mina, fazendo relacionamento. Então, a minha vida era bem intensa. E eu estudava, eu fazia um MBA em Belo Horizonte. Então, os 2 finais de semana do mês eu tinha que estar estudando em BH, tinha que estar viajando para atender clientes, enfim. Uhum. Aí teve uma crise, acho que foi início de 15 do governo Dilma, que os voos começaram a reduzir drasticamente, né? Então, passou a não ter voo tão frequente de Carajás para Belo Horizonte, voo direto. Então, passou a ter 3 por semana. Quanto dessa dificuldade de voo, eu me realoquei, eu voltei para morar em Belém, porque em Belém eu tinha facilidade para poder viajar para o Brasil todo. Mas fiquei em Belém, acho que mais um ano, e a empresa falou, oh, faz mais sentido você estar morando em Belo Horizonte. E aí eu mudei para Belo Horizonte, fiquei 4 anos em Belo Horizonte, dedicado ao setor de mineração. Só que quando você fala em projeto de geração de energia com serviço para mineração, são projetos muito pontuais, Ricardo. Você vai ter ali sistema isolado, algumas demandas de armazenamento de energia para operações que estão interligadas, de mineração em Minas Gerais, Bahia, Goiás, que são estados de referência, Pará. Uhum. E é um mercado muito de longo prazo. Então, para você fechar um negócio, é um trabalho de 2 anos, 3 anos. Tem um projeto que eu prospectei em 2012, quando eu entrei na Greco, até hoje não fechou. Ainda aguarda a licença ambiental para poder o projeto sair do papel, enfim. Então, tem muitas variáveis. Prospecta no início mesmo, na concepção do projeto. Exato, exato. Entendi. E aí, em 2018, foi bem engraçado, porque na Greco a gente é remunerado com bônus anual, além do salário. Era um ano difícil, e eu fui conversar com o meu chefe para falar, putz, cara, esse ano tá difícil, mineração tá muito difícil, vamos reduzir a minha meta, porque se eu não vou conseguir ganhar bônus e tudo mais e tal, não sei o quê. E aí ele falou, ó, tem um negócio aí, 2018, abril, que um colega meu estava desenvolvendo, que é o Fernando Schuller, ele é do setor de óleo e gás, falou, tem um negócio aí que o Schuller tá começando a olhar, de biogás. Olha, em aterro, pelo cálculo que ele fez, tem 5 mil aterros no Brasil, sei lá, pelo cálculo, 4 mil aterros. Alguns desses é de chão, outros é aterro sanitário, outros são aterro controlado. Então, faz o seguinte, olha isso aí com o Schuller, esse negócio de biogás, e aí o que tu fechar entra para tua meta. Então é mais um setor. Eu falei, pô, chefe, eu vim pedir redução de meta e você me dá mais trabalho. Trabalho difícil ainda, negócio E de. trabalho difícil. Eu falei, cara, que porra é essa de biogás? E aí eu parei e falei, não, você tem que olhar isso, vamos olhar isso. Aí eu comecei a olhar o biogás em abril de 2018, entender o que era biogás. Eu nunca tinha ouvido falar de biogás. Nunca tinha escutado falar de biogás. Nunca tinha escutado falar de biogás. Fui entender o que era o biogás, como é que funcionava a captação de gás de aterro, fui entender a agroindústria, fui realmente entender o que era biogás. E aí ficou trabalhando eu e o Schuller com o biogás juntos, né? Então, meio que a gente dividiu o país, olha, eu continuava com mineração, para biogás a gente divide o país, ó, o norte, o centro-oeste eu vou olhar, você olha o nordeste, o sul, enfim, tudo mais. Aí comecei a olhar, comecei a me encantar pelo biogás, comecei a ficar encantado, quanto mais eu estudava, mais eu lia, mais eu aprendia, mais eu ficava encantado, fascinado pelo biogás. Uma pergunta, nesse momento a Greco já tinha um projeto em biogás? Não tinha nada. Tá. E aí o Schuller fechou um negócio com um cliente com aterro em São Paulo e Rio. 10 megas, a gente começou a surgir oportunidade, e aí o Schuller saiu da empresa no final de 2018 ou 2019, eu não recordo, eu tocando mineração, e aí passei a tocar mineração e biogás no Brasil, 2 setores. E o biogás, diferente da mineração, que a mineração é um trabalho bem de longo prazo, um trabalho bem de formiguinha, são poucos projetos, poucas oportunidades. E o biogás são muitas oportunidades, né? Então, e aí eu fui me especializar, fiz o curso do Jeff, da trilha do biogás. Foi o primeiro que você fez, do Jeff? Primeiro acho que foi do CI Biogás, que foi o presencial antes da pandemia. Aí na sequência, trilha do biogás,
E aí a especialização da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, cadeia do biogás, e não só, e a Greco também começou a entender mais do negócio, né? Do biogás, da dificuldade, dos desafios. Então a gente foi evoluindo, compartilhando conhecimento com a equipe, aprendendo, fazendo negócio. Eu lembro que a gente fechou um negócio na pandemia em 2020, em dezembro, a gente assinou o contrato dia 27 de dezembro de 2020, de 10 megas. E aí a gente já estava num nível de conhecimento bem legal sobre o biogás, sobre o setor, sobre o mercado. E o legal disso tudo é que na Greco, Ricardo, a Greco está presente em mais de 80 países. O único lugar que existe alguém que toca biogás, bioenergia, é no Brasil. E uma curva de aprendizado e tomada de decisão relativamente rápida, né? A gente está falando um movimento que começou em 2018 e Muito embrionário, 2019 já 2019 já começou. fechou projetos significativos. Uhum, exato. Final de 20 fechamos outros projetos, 21 fechamos alguns projetos. Então, hoje a gente tem a operação 22 mega, um setor que para a gente é novo, e começamos a olhar, a gente passou a ser referência para outras unidades da Greco em outros países, né? Putz, eu tenho uma oportunidade aqui na África, Sidney, Hugo, como é que a gente pode fazer isso? Qual que é a premissa? O que eu tenho que analisar? Enfim, é bem legal isso, sabe? Uhum, uhum. Então, essa foi a minha trajetória que ela está chegando no biogás e foi legal, foi bem desafiador. E aí, em algum momento, eu não aguentava mais, porque o biogás estava me consumindo muito tempo, muitas viagens. Eu morava em Belo Horizonte, muitas viagens para São Paulo, eu estava perdendo minha qualidade de vida, e eu conversei para poder me mudar para São Paulo. Estou morando em Campinas, né? Mudar para o estado de São Paulo, estou morando aqui em Campinas, próximo de São Paulo, então tenho várias reuniões em São Paulo, mas é uma viagem simplesmente relativamente curta. O aeroporto de Confins é um aeroporto muito distante da cidade, então às vezes eu tinha que fazer bate e volta, então pegar o carro, ir até o aeroporto, o avião, acordar cedo, voltar à noite era bem cansativo. E eu particularmente falei, olha, eu estou fascinado pelo biogás, eu amo o que eu estou fazendo, é um mercado bem diferente, e eu queria ficar dedicado 100% ao biogás. E aí, em janeiro de 22, eu fiquei dedicado, virou o ano, fiquei dedicado ao biogás, e tem uma pessoa hoje que toca mineração. Hoje eu estou 100% dedicado ao biogás. É recente, eu não sabia que fazia tão pouco tempo que você estava 100% dedicado ao biogás. É recente. Fala um pouquinho do tipo de projeto. Eu comentei na chamada do vídeo que você é um especialista de Energy as a Service, né? Então, energia como serviço. E como é que é um projeto de biogás nesse modal, Sidney? Como é que ele funciona? Como é que você olha para o cliente? Como é que você identifica ele? Como é que você negocia com ele? Antes, vamos começar falando assim, o que é o Energy as a Service? A Greco hoje, a gente tem uma frota de equipamentos para geração de energia, então esse investimento já foi feito, eu forneço isso como serviço. Então, o cliente faz CAPEX zero, investimento nenhum, a Greco fornece toda a infraestrutura para tirar aquele projeto do papel, para implementar aquele projeto, O faz a que operação. que, o que que é essa infraestrutura? Para quem está ouvindo e vendo a gente, de É, repente, não tem então, ideia. tá, como a gente está falando de biogás, imagina só que a gente tem o biogás disponível, vamos imaginar que a gente tem um biogás disponível, na vazão que a gente precisa, na pressão que a gente precisa. Então, basicamente, eu chego com a minha infraestrutura toda de equipamentos para geração de energia, motores que operam com biogás, transformador, cubículo, faço a conexão dessa usina com o grid, recebo esse gás numa condição mínima aceitável, né, de tratamento, enfim, faço a combustão no motor, produzo energia. Então, toda essa infraestrutura de uma usina, a gente tem isso pronto entrega. Né? Então, desde o cabeamento de baixa tensão, cabo de alta, transformador, cubículo, geradores, toda a infraestrutura de painel. Então, a gente tem isso pronto, a gente monta isso como se fosse um Lego, né? Então, tenho o biogás, monto toda essa infraestrutura para geração de energia, faço toda a operação e manutenção dessa usina ao longo do período contratual, e o cliente não precisa fazer investimento, ele não precisa ter dor de cabeça em operar a usina, ele não precisa ter dor de cabeça se quebrar o motor, ele tem lá uma condição contratual que eu tenho que gerar um volume de energia para ele todo mês, e ele me paga isso como serviço, me paga isso como OPEX, né? Então, ele não faz investimento e me paga mensalmente como serviço. Uhum.
Basicamente, então, foi notando, eu dei os grandes pontos, né? Então, você recebe o biogás, você purifica o pó, faz o polimento dele quando necessário, tô Uhum. certo? Tratamento dele. Tratamento dele. Aí você tem as máquinas, os geradores, você gera e comercializa essa energia. Você Exato. comercializa para ele mesmo? Você comercializa para fora por fim você faz o OEM, né? Mas É, como é que você comercializa ela hoje? não, depende do modelo de negócio. Então, eventualmente, a gente vai ter um biogás que eu vou poder fazer geração distribuída, vender esses créditos no mercado, crédito de energia. Eventualmente, o cliente tem uma demanda hoje de energia, então ele acaba consumindo essa energia para a indústria dele, para atender a demanda dele. Então, tem vários formatos de monetizar essa energia, né? Então, a gente tenta entender qual é a necessidade do nosso parceiro, do nosso cliente, e construir um modelo que faça sentido para todo mundo. E como é que você identifica esse cliente hoje, Sidney? Qual que é o perfil dele? Como é Olha, que, de repente, o cliente que está assistindo a gente aqui fala assim, essa persona sou eu. a gente tem alguns setores no biogás, Ricardo, saneamento, então aterro sanitário. A gente sabe que vários aterros sanitários de grande capacidade já estão monetizando o biogás de alguma forma, ou para geração de energia elétrica, ou para produção de biometano. Uhum. Mas a gente sabe que tem um mercado ainda que é o maior de aterros com potencial de um mega médio. Aterros no interior do centro, dos estados do centro-oeste, dos estados do sul, sudeste, nordeste. Então a gente tem esse mercado que o aterro não está dando a destinação adequada para o biogás, está queimando em queimadores, isso quando queima, não tem nenhuma infraestrutura de captação para queimar no flare. Então a gente entende que isso é uma oportunidade eu vejo duas oportunidades nesse sentido. Uma, de dar a destinação adequada para esse passivo ambiental, que é o metano, e transformar isso em um ativo energético, né? Produzir energia, produzir biometano. Então, tem a oportunidade nesse mercado de saneamento, estação de tratamento de esgoto, que você pode também produzir biogás. Você tem algumas estações de tratamento de esgoto hoje que você conta no dedo que produz biogás através do lodo. Você tem no Paraná, em Curitiba, você tem em Belo Horizonte, na Copasa. Então há um potencial. Imagina só a quantidade de estações de tratamento de esgoto que a gente tem hoje no Brasil, que a gente poderia monetizar esse biogás. Então seria uma oportunidade. E agroindústria. A agroindústria tem um potencial extraordinário que a gente pode dar a destinação adequada para o dejeto, produzir um ativo energético, produzir energia, produzir biometano. Então, tem esse potencial. Identificar essas oportunidades é um trabalho difícil, porque quando se fala de aterro sanitário é algo muito mais simples, mas numa agroindústria você tem que identificar se o volume que você tem de resíduo, você tem que fazer análise físico-química, você tem que fazer toda uma estruturação do projeto, uma análise de viabilidade, que demanda tempo, demanda investimento, para poder você validar a viabilidade daquele projeto. Para a gente, por exemplo, a gente tem um limite mínimo, a gente não está buscando projeto abaixo de 1 mega, a gente está buscando projeto acima de 1 mega. É difícil você conseguir viabilizar um projeto na agroindústria hoje, que você tem que construir um bioreator, um CSTR, que é mais robusto, mais confiável, tem todo um CAPEX envolvido nessa construção desse bioreator, um CAPEX envolvido na infraestrutura para geração de energia elétrica, dos motogeradores, conexão, enfim, para um volume de energia muito pequeno. Então, um mega médio, remunerar todo esse CAPEX é difícil. Mas o nosso target mínimo é o mega e não é fácil, Ricardo, é bem difícil a gente prospectar e desenvolver essas oportunidades, é um trabalho árduo. Tá. Olhando para o perfil desse cliente, você falou de saneamento e saneamento você destacou os aterros no interior do estado. Achei bem interessante esse ponto que você trouxe, Sidney. E você falou assim que já queima biogás. Qual que é a fase que você fala assim, essa é a fase de implementação do aterro que ela é ideal de eu fazer a prospecção ou de fazer o aproveitamento de biogás? Estou fazendo essa pergunta porque lá no começo você falou que na mineração se pegava na fase do licenciamento. Aqui Exato, você falou que o projeto já está rodando. Então, são abordagens de mercado totalmente diferentes. Então, o perfeito. gestor de um aterro que está ouvindo hoje a gente e de repente está falando assim, será que eu estou no momento de fazer uma aproximação com a Greco? Então, você está olhando meio de fase de vida, ou operando com quantos anos, ou já encerrou a operação, o que você olha? A gente está olhando o aterro em operação, está operando já há 1 ano aproximadamente, que está produzindo biogás. A Uhum, maioria dos aterros já estão operando há muito mais tempo.
que isso. Aterro que recebe, está buscando aterro privado. Nosso foco é como nosso time é um time enxuto, então a gente quer focar em negociações Negociações rápidas, menos rápidas, complicadas. exato, até mesmo porque, exatamente, e aterros que recebam aproximadamente 250 toneladas de RSU por dia, com uma gravimetria de 50% de orgânico. Então, esse é um espelho do que a gente está buscando, né? Uma especificidade do que a gente está buscando em termos de oportunidade em aterro. Tá. O que é A muito gente, mais simples, o biogás está sendo produzido ali, o CAPEX é menor, então a gente consegue estruturar um projeto desse muito rápido. Né? Então, imagina fazer um investimento na captação do gás, flare, desumidificação do gás, 6 meses, 8 meses no máximo, a gente consegue estar com um projeto desse em operação, porque a frota para gerar energia eu tenho no meu pátio. Isso não seria, eu não teria que mandar fabricar, vir de fora, enfim, já está se a disponível. gente fizer isso, demora 8 meses só para chegar para a máquina ser fabricada lá fora. Exatamente, Tá. exatamente. Mas o transporte. 250 toneladas, a gente está falando de um município na faixa de 200, 250 mil habitantes, 200 mil exato, habitantes. exato. Ou Tá. o hub ali de vários municípios que destinam para um único aterro. Que tem um único aterro, né, Exato, mas que complementa um conglomerado de exato. população de aproximadamente 200 mil pessoas. É, e que tipo de situação você não entra? Que fase do aterro que vocês não entram porque de fato não é interessante? O público você já sinalizou e a gente entende a burocracia do público, licitação e tudo mais, negociação. Mas você olha para um aterro e fala assim, não, isso aqui não dá para entrar. A gente procura fazer negócio com aterro privado, então a gente recebeu várias oportunidades de aterro controlado, Uhum. de chão, enfim, não, isso não, a gente não entra. E eu acho que tirando essa exceção, Ricardo, a gente tem a predisposição de ser um aterro que vai ser desenvolvido, de já começar a conversar, entender, já fazer uma projeção de solução para aquele aterro que vai ser construído, eventualmente um aterro encerrado, porque quando você para de colocar resíduo no aterro, você tem um decaimento da produção de biogás, né? Dependendo do aterro, a gente pode fazer uma avaliação, mas eu acho um pouco mais desafiador você implementar um projeto no aterro que já foi encerrado. Né? Então, até mesmo porque vai estar produzindo biogás, não tenho dúvida, mas a tendência é reduzir a produção de biogás e para projetos de biogás a gente precisa ter um prazo relativamente razoável para poder viabilizar. Que prazo é esse para os aterros, Sidney? Já que você Olha, tocou no assunto. para a gente consegue fazer negócio a partir de 5 anos, mas eu acho que o ideal entre 10 a 14 anos seria. Hoje, quem opera aterro, os gestores de aterro, tem um certo receio de fazer contratos a longo prazo. Né? Imagina só, casar ali por 25 anos, por 20 anos, ter uma relação de casamento. Então, a gente tem também avaliando tentando se colocando no lugar dele, vamos tentar reduzir o prazo, vamos fazer 10 com a possibilidade de renovação por mais 10. Porque esse cara está entrando no business com você, né? Basicamente, ele entra, porque Ele entra, ele né, entra. imagino que a operação de entregar o biogás é dele. Ou vocês fazem isso A também? gente tem vários cases, né? A gente tem case que o cliente entrega o biogás, vai entregar o biogás para a gente, e a gente tem a oportunidade que a gente vai fazer o investimento na captação do biogás. Então, basicamente, o compromisso do aterro é manter o aterro operacional, receber o resíduo, fazer a disposição adequada ali do tratamento do aterro, dos resíduos que recebe, e a gente faz monta toda a infraestrutura de captação e faz o OIM dessa infraestrutura, porque eventualmente a gente tem que expandir uma célula do aterro, a gente tem que expandir o sistema de captação para pegar uma nova célula. Tá. Então, a gente tenta se adequar ao modelo que faz sentido para ele. Então, ele quer entregar o biogás para a gente no aterro, a gente tem a disposição, estamos predisposto a fazer isso, ou ele quer, ele falou, não quero ter dor de cabeça com nada, a Greco está aqui, esse é meu aterro, o que você precisar fazer, faça e me remunera pelo biogás. Me remunera pela energia que você está vendendo, me remunera pelo. E a gente faz, a gente tenta estruturar o negócio dentro da percepção do cliente, do que ele. Tá. O segundo ponto que você trouxe, estação de tratamento de esgoto, geralmente são públicas, então imagino que deve ter pouca atuação nesse nicho de mercado. Exato. Né? Eu já tive uma oportunidade na Copasa, que a gente desenvolveu, mas não avançou. Você também é uma empresa mista. A partir do marco legal do saneamento, teve um movimento de privatização, né? Uhum. Mas quem ainda Muita gente- está
Está caminhando em passos exato, largos, exato, devagar. exato. Tá. E quando você olha para a agroindústria, você trouxe elementos como volume de resíduo, análises físico-químicas, análise de viabilidade e buscar outros fornecedores. Tem alguma indústria que você não olha ou que não faz sentido para você? Acho que não tem, Ricardo. Se tem substrato, efluente, o volume, a gente está conversando, está tentando entender e vai avaliar. Tá. Eu listei, na verdade, eu tomei a decisão de listar aqui, buscar outros fornecedores, porque você falou que você está entrando no negócio com eles. Então, imagino que seja um desafio para vocês organizar toda essa cadeia, porque agora você não vai pegar um biogás que está brotando do lixo da célula. Exato, Você precisa exatamente. transformar ele através do biodigestor. Exato. Então, a Greco, ela tem uma parte da solução, né? Quando Tá. você fala em biogás, é bem complexo, né? É como se fosse um Lego, né? Uhum. Várias partes do Lego que você tem que encaixar. Então, quando você fala em agroindústria, você tem tudo fazer com que esse resíduo chegue na central de bioenergia, no bioreator. A Greco não é especialista em construir bioreator, então a gente precisa ter um parceiro que faça essa construção, que entenda daquele tipo de substrato, tenha know-how daquele tipo de substrato, que vai ter eficiência na produção de biogás com aquele tipo de substrato, e a Greco vai fazer esse CAPEX do bioreator. Então vai ter que ter um parceiro forte, robusto, que conheça bastante. Então tem uma parte do tratamento do biogás, a gente vai gerar energia, mas tem que reduzir H2S, tem que reduzir os contaminantes, e a Greco entra no que a gente sabe fazer, que é gerar energia, injetar essa energia no grid e monetizá-la de alguma forma. Então, a gente vai ter que ter parceiros. Então, além do parceiro principal que vai entregar a biomassa, a gente tem que ter o parceiro da cadeia produtiva do biogás, né? Que a gente entende de uma parte do processo, tem a predisposição de investir nas outras partes desse Lego, né? Tá. Desse quebra-cabeça. Uma curiosidade que eu tenho, quero ouvir tua percepção, Sidney, que vocês não vendem equipamento, vocês são com um grande fundo de investimento, vocês entram no negócio, vocês estabelecem, cada planta de vocês é um empreendimento da Agreco em biogás. Qual que é a diferença entre você estruturar um empreendimento de aterro e um empreendimento de biodigestão, de uma indústria? E quais são as dificuldades? O mercado de aterro é um mercado que a gente tá mais, não que não esteja, né? Mas é muito simples você fazer a captação do gás do aterro. Tá mais consolidado o mercado de biogás, né? Se a gente for pegar os dados do Biogás Map do CBiogás, vai ver que 80% da produção de biogás Exato, é de aterro. é aterro, né? E aí, quando você fala da agroindústria, Ricardo, você tem, eventualmente, dependendo do substrato, você vai ter o desafio tecnológico, né? Quando você fala da indústria sucroalcooleira, você tem poucos projetos em operação nesse sentido no Brasil. É uma tecnologia superada, sim, porém, a gente sabe que riscos têm que ser mitigados, né? Então, a gente precisa entender do substrato, entender da biodigestão, da dieta do bioreator, eventualmente qualquer falha ali no bioreator, a gente pode perder a produção do biogás ali, tá com o projeto, parar com o projeto, até efetivamente voltar a produzir biogás, você vai perder algumas semanas aí tranquilamente, enfim, então a sensibilidade de risco é muito maior. No aterro sanitário, você tem alguma célula que está danificada, você meio que já veda ela ali e continua captando biogás de outras células. E aí você tem um CAPEX muito maior quando você fala em biodigestão, no CSTR, você tem um CAPEX muito maior, você tem um OIM elevado, você tem um gás de melhor qualidade quando você compara o landfill gás. Né? Então, o biogás é um gás de melhor qualidade comparado com o landfill gás. O landfill gás tem muito sloxano, é um gás que vai estar variando ali em termos de percentual de metano, em termos de contaminante a cada hora. O biogás não, o biogás da agroindústria, da biodigestão, é um gás relativamente com uma condição constante. E aí, quando você tem vários substratos, você tem que fazer essa dosagem adequada, enfim. Então, eu acho que o nível de complexidade do projeto de biogás, biodigestão, é bem maior, Ricardo. Não é tão simples e comparado com o aterro. Hoje, quando você olha para um projeto de aterro, você entra com a purificação do biogás e gera energia. Esse é o teu Perfeito. CAPEX. Então, você vai ter o OPEX lá de captação, de operação da captação. De repente, você tem um CAPEX da captação também, ou não? Captação, tratamento, flare, conexão e usina de geração de energia. Tá. Se a gente fosse comparar esse CAPEX com o CAPEX da agroindústria,
quanto maior ele é, o da agroindústria? Facilmente ele pode dobrar ou triplicar. Caraca. Imagina só, Ricardo, um projeto de um aterro de 200, 300 toneladas por dia para gerar 1,35 megawatt médio. Uhum. Um CAPEX do sistema de captação de gás, flare, tratamento vai gerar em torno de $1 milhão aproximadamente. E aí, produzir o biogás a partir de um tipo de substrato, construir um CSTR. Então, imagina que a captação do gás é o bioreator, né? A gente vai ter ali praticamente o dobro de CAPEX. Então, seria $2 milhões. Dependendo do fornecedor da tecnologia, pode aumentar. Então, você viabilizar a sensibilidade de ter um projeto robusto de biodigestão para um mega médio, que tem acessibilidade muito. Qualquer custo adicional, a taxa interna de retorno é comprometida e os investidores hoje, você tem uma taxa de juros relativamente alta no Brasil, você captar recursos hoje no mercado está caro, então você ter uma taxa interna de retorno não tão atrativa, O que é isso uma é taxa não atrativa? 15%, 12%. Eu acho que Vocês depende consideram como atrativo hoje dentro da Greco? 25? 16 para cima, dependendo do projeto, né? Porque se tem um projeto que tem um nível, um risco elevado, consequentemente, a gente tem que ter uma expectativa de retorno bem maior, né? Se o risco está mitigado, a gente aceita uma taxa interna de retorno menor. Interessante isso, cara. E o projeto do aterro ele vai te dar um risco menor. Você Vai. consegue ver no tempo, você consegue ter garantia de produção de biogás, porque o resíduo não vai parar de girar. Exato. Ou é uma concessão, ou é contrato. Porque assim, a população não vai parar de consumir e não vai parar de gerar resíduo. Uma indústria pode quebrar. Um movimento político, uma alteração cambial, por N motivo a indústria pode quebrar. E aí, quando você fala da agroindústria, Ricardo, é difícil para a agroindústria querer fazer contratos de longo prazo de fornecimento desse efluente, desse resíduo. É justamente essa análise. Putz, mas eu vou fazer um contrato de 10 anos, 15 anos, 20 anos para entregar esse resíduo para a Greco, que a Greco vai produzir biogás com esse meu resíduo, vai gerar energia, mas a Greco precisa de um prazo de contrato de 15 anos para poder viabilizar esse projeto. Será que E eu tenho essa você, predisposição de afirmar esse compromisso? O quão o meu segmento que eu atuo vai me garantir que eu assine um contrato com a Greco de 15 anos? e você está olhando para na indústria, quando você faz esse projeto de biogás, você tem um ativo mobilizado que você não consegue desmobilizar, que é obra civil, Exato, o bioreator. que é o bioreator. É muito interessante esse Os aspecto. equipamentos eu consigo relocar para outro projeto, né? Esse é o tipo de projeto que o ideal é que a indústria entre junto, né? Exatamente. Exatamente. Ela, Numa SP ela é, entra junto, assumindo o risco, assumindo até eventualmente uma parte do investimento, entregando o substrato, ou também não necessariamente precisa fazer investimento, a gente pode fazer o investimento. Mas entra no risco, entra numa SP com uma participação, entregando o resíduo e tendo retorno, algum tipo de retorno financeiro, ambiental, enfim. Então, tudo é possível, mas o ideal é que entre, porque a gente consegue compartilhar risco e você tem do lado da indústria, da agroindústria, como ele está no negócio, então há um compromisso maior dele para com o negócio, né, de entregar o substrato, de entregar o volume que precisa, de compromisso até eventualmente de expandir, né, eu vou ter mais substrato, porque a minha produção vai aumentar, então, consequentemente, a gente vai conseguir produzir mais biogás, podemos aumentar a capacidade da usina de geração de energia, enfim. mas uma pergunta para você: como é que você vê o futuro do biogás? Você é um cara que conhece toda a cadeia, basicamente, do aterro à indústria, né? Conhece os pequenos produtores, mas não são teus clientes. Como é que você vê o biogás nos próximos anos? Com crescimento exponencial, ano a ano, o biogás, nos últimos anos, tem tido muita visibilidade, você tem os compromissos ambientais sendo assumidos pelas empresas, né, de redução das emissões de CO2 equivalente, e o biogás é extremamente estratégico para isso. Quando você avalia agroindústria, se eu não estiver enganado, Ricardo, agroindústria, proteína animal, enfim, é o terceiro maior
emissor de metano. Então, Uhum. você tem o gás que é queimado no flare, você tem a agroindústria, e em terceiro, o saneamento, né? São os aterros sanitários, enfim. Uhum. Então, o Brasil hoje é referência no agronegócio, né? A gente tem as maiores empresas de proteína animal do mundo, o Brasil é referência em produção de açúcar e álcool, então são setores que têm um potencial muito grande para o biogás. Então, eu não tenho dúvida, Ricardo. E o mais legal de tudo é que as pessoas envolvidas com biogás no Brasil, a gente aumentou o nosso nível de conhecimento, de qualificação, os projetos estão muito mais robustos, Uhum. muito mais confiáveis. Hoje, você não vê um projeto com... Você vê grandes empresas, grandes corporações envolvidas com biogás, e empresas de setores diferentes. A Agreco com Energia, uma empresa de gás natural, uma concessionária de gás, enfim, você empresas que não são do setor, mas querem comprar o biometano, Uhum. querem comprar energia verde, enfim. Então, e o reflexo disso tudo você participou do Fórum Sul Brasileiro, mais de 650 pessoas, mais de 600 pessoas participando, pessoas querendo participar, mas não tinha ingresso disponível. Então, isso mostra o quão o biogás é importante e vai crescer exponencialmente, eu não tenho dúvida. Tá. E a tua percepção, pelo que você está me falando, é que o agro deve tomar liderança disso? Ou Eu você não acha, tenho... se a gente fosse olhar para esse mercado de aterro, a minha percepção é que a gente tem os grandes aterros já Sim. pré-dominados. Você acha que ainda tem muito espaço em aterro ou é uma tendência o mercado agro dominar os modelos de negócio daqui para Eu frente? acho que tem algumas oportunidades muito pontuais em aterro, mas o agronegócio, não tenho dúvida que vai dominar, até mesmo porque a gente tem aí o setor sucroenergético com potencial extraordinário, o setor de proteína animal. Para quem quer desenvolver projetos de Uhum. escala, eu não tenho dúvida que tem que focar no sucroenergético, né? Tá. Na produção de açúcar e álcool. Então, realmente, o mercado do agronegócio vai dominar as discussões do biogás para os próximos anos. Que legal, cara. Você comentou um negócio lá no começo de venda. Aí eu tomei uma notinha aqui para falar mais no final para ti que 2014, uma época que eu me distanciei um pouco da engenharia e fui empreender em outras Uhum. áreas, nessa startup, que primeira vez que eu vim para São Paulo, eu estava morando numa incubadora de startups. Você estava E ali eu, morando. dentro da incubadora. Que E legal. ali eu conheci um cara que a gente foi batendo um papo e ele me deu um livro que eu dei para um grande amigo meu. Fui até pedir para ele uma foto desse livro porque eu quero comprar ele de novo. Que chamava Vendas Complexas. Eu tenho esse livro aqui. Pois bem. E o que a gente faz dentro do mercado de biogás é venda complexa. Mas eu não quero falar da venda complexa aqui. Eu acho que eu e você, a gente discutiria muito Uhum. sobre esse assunto e fica o convite para uma próxima oportunidade de a gente falar sobre isso. E ele virou para mim, eu falei assim, eu não quero ser um vendedor. Aí ele falou assim, você precisa entender que tudo é venda. Tudo. E engenharia não é engenharia, é venda. Por que eu estou falando isso? Porque a tua vida é venda. Exato. É isso, cara. É incrível a trajetória e as pessoas de sucesso que eu conheço são pessoas muito associadas à venda, a entender a dor do cliente, a passar valor para ele. A gente conversa, a gente é próximo, então a gente conversa bastante sobre isso. E aqui entra uma das últimas perguntas que eu vou te fazer, Sidney. Qual que é a diferença de você vender o teu projeto de Energy as a Service, teu projeto de energia, para um cliente de aterro e para um cliente do setor agro? A abordagem é diferente? Abordagem é diferente, análise é diferente. Como é que você sensibiliza esse cliente? No aterro sanitário, você entende que é muito mais simples, Uhum. você conseguir engajar o parceiro, o cliente, a estruturar um projeto, que a gente consegue estruturar um projeto de aterro sanitário muito rápido. Em uma semana a gente consegue pegar as premissas iniciais, entender as dores dele, as informações que a gente tem disponíveis, e fazer uma estruturação rápida e falar assim, putz, cara, aqui você está perdendo a oportunidade de ganhar tanto, e Uhum. além de você transformar o teu aterro numa referência socioambiental, de dar a destinação adequada para ele, para esse metano, já de jogar ali na atmosfera. Então, é muito mais simples esse engajamento. O que Quando você chega e você fala para ele? Fala assim, você está queimando dinheiro?
Passou na minha cabeça agora, cara. A vontade é grande, viu? A vontade, não me falta vontade, mas a gente tem que ser mais sutil. O que é o gatilho? O gatilho é mostrar que todo mundo está fazendo isso. Só ele que não está Entendi. fazendo. Então, E que o jeito certo de fazer é com você. e o jeito certo é fazer com a gente, porque ele não vai fazer investimento nenhum. Ele não vai ter nenhum tipo de dor de cabeça, ele não vai ter que se preocupar com a operação e manutenção, ele não vai ser, ele vai ter a receita dele garantida, porque eu estou usando o biogás que ele produz no aterro dele. Uhum. E recebe todo esse crédito ambiental. E recebe todo esse crédito ambiental, eventualmente não só receita pela energia que é comercializada, mas receita pelo crédito de carbono que é monetizado. E toda a questão do marketing socioambiental que ele pode usufruir disso também. Você acha que a tomada de decisão dele é mais rápida do que da indústria? Tá. Bem mais. E Bem mais. como é que é a abordagem com a indústria? Com a indústria é um pouco mais cauteloso, Ricardo, porque quando você fala de aterro, é muito simples você identificar a viabilidade do projeto. Então, a gente tem ali umas premissas básicas de volume de resíduo, gravimetria, avalia se tem sazonalidade, a gente tem uma estimativa de CAPEX que não vai mudar muito de um projeto para o outro. Uhum. Então, a gente consegue ali realmente engajar, fazer uma análise simples, porém com um nível de assertividade alto, e ir para uma discussão mais objetiva. Na agroindústria é muito mais cauteloso, porque ele pode até ter... porque às vezes também não é eu que entro em contato com ele que entra em contato com a gente, né? E fala, eu tenho um volume aqui de substrato, assim, assim, assado, tá aqui o volume, eu fiz análise físico-química dele, estou fazendo análise do potencial de metano desse substrato, não sei o que. Não sei se o volume de biogás com potencial de produção desse substrato atende ao nosso requisito mínimo de 1 mega. Uhum. Mesmo atendendo, o CAPEX para biodigestão é muito maior, a sensibilidade também é muito, muito fina, né? Então, e quando a abordagem parte da gente para com ele, né, olha, você tem uma oportunidade aqui de produzir biogás, um ativo energético, você tem esse substrato, a gente queria tentar entender se é possível a gente avaliar a viabilidade, fazer um trabalho a 4 mãos. Usualmente, Ricardo, a análise de um projeto no mercado agro, ele deve demorar ali uns 4, 5 meses. Então, não da análise em si, do momento que você tem um engajamento adequado, ele topa avançar, a gente começa a fazer um trabalho. Assina os NDAs, os Assina os termos MOU, de tudo. confidencialidade, e a gente começa a fazer um trabalho que envolve muita engenharia, envolve muito HH, né? E às vezes também a agroindústria quer fazer análise de viabilidade, mas não quer assinar um termo de compromisso, porque, querendo ou não, para a gente é um investimento que está sendo feito ali. Sim. Então a gente tem que tomar a decisão se vale a pena a gente assumir esse investimento com esse parceiro, se não vale a pena, entendeu? Então tem de tudo um pouco aí no mercado. A última Não pergunta tem uma receita de bolo, mas Oi? não tem uma receita de bolo, mas Por fim, eu quero te fazer uma pergunta. Por que dono de uma agroindústria ou de um aterro sanitário não deve fazer um projeto de geração de energia elétrica sozinho e por que ele deve fazer com vocês? Em primeiro lugar, acho que porque a agroindústria, eles têm know-how no que eles produzem, né? Então, não perder o foco do que eles fazem, trazer alguém que tenha know-how na produção do biogás, na geração de energia elétrica, não assumir risco necessariamente, entendeu? De comprar motor, contratar empresa para fazer OIM, eventualmente quebra uma peça, a empresa que forneceu o motor vai cobrar o dobro do preço da peça para poder... Então, ganhar, ter margem? Ter margem, eventualmente vende um motor barato, mas o contrato de OEM vai cobrar uma fortuna. Por que fazer um negócio com a gente, Ricardo? A gente é muito flexível no modelo de negócio, a gente tem muita flexibilidade em se adequar um modelo de negócio que faça sentido para o nosso parceiro, nosso cliente. Não necessariamente precisa fazer investimento, a gente faz todo investimento, a gente assume o risco de toda a cadeia, a gente faz as monetizações da energia, do crédito de carbono, se for necessário biometano, eventualmente a gente tenta pensar no projeto híbrido de energia com biometano. E a Greco é uma empresa que tem 60 anos de mercado, uma empresa que atua em 80 países, uma empresa consolidada mundialmente. Então, agroindústria, o agronegócio, o parceiro que queira ter alguém forte do seu lado, não tenho dúvida que a Greco é a melhor opção. Ficaria facilmente mais um bom tempo conversando com você aqui, Sidney. Tá muito legal, cara. Tá muito gostoso. A gente
Assim, eu que sou de vendas, Ricardo, tem muitas histórias assim legais para a gente bater um papo do início, né, da nossa carreira e Aham. tal, quanto foi difícil. A gente está aqui hoje batendo esse papo, falando de um mercado interessante, que é o mercado de biogás, mas relativamente para a gente que é vendedor, que está na linha de frente, que está ali e tudo mais, o início sempre é difícil. Então, tem bastantes histórias engraçadas, assim, de ficar Conta 7 um para horas. nós aí, só para fechar. Você consegue lembrar de uma história Olha, engraçada aí? uma história engraçada. Foi uma história engraçada no meu início da minha, porque eu vendia gerador, e aí eu fui fazer uma visita para o interior do Pará. Então saí de Belém umas 3 da madrugada e passei numa cidade que era muito comum ter madeireira, numa região de muitas madeireiras, isso em 2008, 2009. E aí eu fiz uma abordagem assim de prospecção, que eu vi uma madeireira, o portão aberto, o pessoal preparando os móveis lá, eu entrei, então tinha madeireira e tinha a casa do proprietário, né? Isso já era 7 da manhã, bati lá e tudo mais e tal, e meu nome é Sidney, eu sou da Estemac, eu trabalho com... Eu fiz aquela abordagem que qualquer vendedor faz e tal, Uhum. e a gente sabe que a energia aqui tem uma deficiência muito grande, então é muito comum você estar necessitando de gerador. Aí o dono da madeira falou: Sidney, eu fui lá na Estemac há 6 meses atrás comprar um gerador, ninguém me deu atenção, acabei que eu nem comprei, eu quero muito falar com você, só que eu vou precisar sair agora, você me espera? Lógico que espero. E não tinha sinal de telefone nessa cidade. Você vai me esperar? Cara, eu quero fazer um negócio com você. Tem gerador de 150 kV aí? Já vê o teu preço aí, não sei o que e tal. Cara, e aí fiquei lá, né, na madeireira e tudo mais. Aí deu 9 horas, não, o cara não aparece. Deu 10 horas, o cara não aparece. Deu 11, deu meio-dia, o cara não aparece. Aí eu falei com a esposa dele: você falou onde tá vindo mesmo? Que ele falou que tá por aqui por mais de 9 horas. Não, não. Fique tranquilo que ele vai vir. Ele falou que vai vir, vai vir. Você quer almoçar? Vim aqui almoçar. E já entrei, almocei lá com os filhos, com a esposa, com os funcionários e tudo mais e tal. Terminei do almoço, deu 2 horas, deu 3 horas, deu 4 horas. Caraca. E eu falei: mas ele vai vir mesmo? Não, ele vai vir. Deu 5h30, apareceu. E aí, Sidney, você conseguiu ver o preço? Não, tem o preço aqui, que tal. Consigo fazer assim, assim, assado, não sei o que e tal. Ele falou: Sidney, eu preciso muito desse gerador. Qual é o teu prazo de entrega? Eu falei: consigo te entregar em 35 dias, não sei o que e tal. E aí conversa vai, conversa vem. Falou: se você fizer de 5 vezes, eu assino agora. Eu pegou o cheque, eu vou passar logo o cheque aqui nominal, não sei o que e tal. E é engraçado, porque foi um chá de cadeira de mais de 8 horas. Mas Acreditei no vendeu. negócio, acreditei e deu certo, né? Então, Talvez ele nem ia comprar, talvez ele nem ia comprar, mas mas pela como ele insistência. pela insistência, pela o cara, você ganha o cliente às vezes na insistência na venda, né? Porque você é um processo de De conquista, né? catequização, de conquista É, dele, exatamente, perfeito, exato, bem de colocado. empatia, enfim. Mas é interessante. Então, lembrar disso lá atrás e fazer uma reflexão é bem gostoso, sabe? Não foi fácil, não. Foi difícil pra caramba. Por fim, para quem está interessado em entrar nesse mercado de biogás, empreender ou construir uma carreira como você construiu uma carreira brilhante e tem ainda muito a construir dentro da Greco, que dica que você dá? A qualificação, Ricardo, se qualificar, hoje você. Eu até brinco, né? Hoje a informação está tão disponível para todo mundo Uhum, que, eventualmente, você nem precisa mais fazer uma faculdade ou uma pós-graduação. Você se qualifica sem sair de casa. uhum. E tem vários cursos disponíveis para quem quer entrar nesse mercado. Tem várias instituições, tem várias empresas que podem proporcionar esse curso, essa qualificação, essa preparação de um profissional que queira entrar. E eu não tenho dúvida, se qualificando, o mercado vai absorver rapidamente. O mercado está borbulhando aí, o mercado está muito aquecido e está carente de profissional qualificado. E o setor está crescendo exponencialmente. Então, não tem. Se qualificar, não tenho dúvida que vai ser nosso colega de setor aí Em breve. brevemente, em breve. Talvez nos próximos eventos a gente já encontre essa pessoa por aí falando assim: eu ouvi aquele vídeo, aquele podcast de vocês lá, né? Obrigado. E para fechar, para a indústria, para o aterro que está pensando em investir em biogás, uma dica para esse cara. Procura um parceiro que entenda do negócio e que seja um parceiro forte e robusto. Eu não tenho dúvida que
que o projeto vai ser um sucesso. Cara, uma satisfação incrível estar conversando com você. É um amigo, uma pessoa que eu considero bastante, respeito bastante pelo conhecimento que tem e respeito muito mais agora, conhecendo um pouco mais da tua jornada, da tua trajetória, dos seus desafios, perrengues, né? Acho que a gente pode, num próximo momento, falar um pouco mais disso e dos projetos que a Greco faz, né? Acho que isso enriqueceria bastante esse mercado, informação e provocar as pessoas a investir no biogás. Também admiro você porque você faz um trabalho de divulgação de informações de energia nas redes sociais. Então, para quem quer encontrar você, quem quer encontrar a Greco, como é que faz? Quais são as tuas redes sociais? Como é que ele te encontra, Sidney? Como é que encontra a Greco? A Greco, a gente está aí nas redes sociais, LinkedIn, a Greco é muito ativa no LinkedIn, Facebook, tem o nosso contato direto. Eu uso muito Instagram, uso bastante. Como é que te acha no Instagram? Meu nome, Sidney Vital Guimarães no Instagram, Sidney Vital Guimarães no Facebook, Sidney Vital Guimarães no LinkedIn. Então, eu sou muito ativo no Instagram e eu acho legal compartilhar informação interessante, né? Não só sobre o biogás, mas sobre o setor Sobre tudo. elétrico, sobre os energéticos da vida, curiosidade do mercado do agronegócio. Economia, eu vejo você compartilhando bastante disso. Eu adoro acompanhar suas stories, cara, porque aquele story que você para com o dedo assim e fica tentando entender aquele gráfico que você achou interessante. Eu Exato. fico assim, por que o Sidney achou interessante? Se ele achou interessante é porque é importante para mim também. Deixa eu dar uma olhada. Legal, legal, é bem legal. Eu estou tentando compartilhar agora com o link, né, para poder a pessoa. Porque às vezes a Aham. imagem ficou muito pequena, então clica no link lá, tem mais informação e tudo mais no site. É legal. E eu gosto de fazer isso, acho bem prazeroso, sabe? Compartilhar essas curiosidades do dia a dia e tal com as pessoas. Legal. Sidney, obrigado, pessoal. Sigam o Sidney, mandem mensagem para ele se vocês têm interesse em conhecer mais a Greco, fazer negócio com a Greco. Acessem o site da Greco, não deixem de dar o like nesse vídeo, deixar suas perguntas, respostas, comentários, sugestões de vídeo aqui no comentário, nos comentários, vai ser um prazer te responder. O que eu não consegui responder eu vou endereçar para o Sidney e ele vem aqui e responde vocês ou eu respondo por ele. Sidney, obrigado mais uma vez, foi um prazer falar contigo. Eu que agradeço, Ricardo. Obrigado mesmo, cara. Estou à disposição, estou precisando de qualquer apoio, qualquer informação que você precisar, estou à disposição e o churrasco tem que estar marcado antes de você viajar, viu? Pode deixar. Um abraço, até a próxima. Fique com Deus, meu amigo. Tchau, tchau.